Bom dia, senhores. Vamos começar mais uma aula online lá para o sétimo ano. Muito bem, para começarmos a aula, sempre aquele roteirinho básico. Qual roteiro? Faça as atividades de produção acadêmica. Acabamos lá com a nossa questão do primeiro bimestre, já estamos há um bom período também agora no segundo bimestre e todas essas produções acadêmicas, todas essas tarefas do que foi trabalhado está lá no nosso sistema Unimestre. Se você não fez, volte lá e faça. É importante que você faça todas essas tarefas para o seu aprendizado e estudo, não apenas por uma questão de nota, por uma questão burocrática, mas sim para você se desenvolver. É importante que você não deixe acumular, essa é uma dica lá do professor Diego. Se você deixar acumular, vai virando aquela bola de neve. Então, na aula de educação física, viu a aula aqui com o professor Diego? Já sai da aula, tá fresco lá, tudo que foi falado, faz a produção acadêmica, você já fez essa parte, já vai poder entrar em outra disciplina e fazer de outra disciplina, e assim não vai ficando aquela bola de neve, aquelas atividades sendo esquecidas, aquele conhecimento sendo perdido, certo? Assim, temos que continuar lá no nosso estudo do segundo bimestre. Lembrando que estamos estudando sempre essa revisão, porque é um conteúdo complexo esse dessa primeira unidade, que é o desenvolvimento lá e o crescimento. Nossa apostila ela fala sobre o desenvolvimento físico e as práticas corporais. Então nós precisamos compreender, não posso ter dúvida o que é desenvolvimento físico e o que é crescimento, porque nós precisamos agora, a partir de hoje, já correlacionar isso com as práticas corporais. Hoje nós já vamos ver uma das práticas que cita aqui na nossa apostila. O professor Diego está deixando lá os exercícios práticos. O que você vai fazer? Faça os exercícios para que você possa compreender o conteúdo, não a parte de produção acadêmica, mas aquele exercício prático lá da brincadeirinha que eu peço para você fazer, porque ela te ajuda a compreender, principalmente a parte das capacidades físicas, certo? E você daí vai conseguir relacionar bem com as práticas corporais. Posto isto, crescimento. Lembrança lá, crescimento tem a ver com o tempo, medidas antropométricas. São várias, você não precisa decorar, mas você precisa saber o que cada uma delas é. A idade, medida em anos. Temos lá a massa corporal, o peso. Vimos isso passo a passo. Vimos que as medidas antropométricas têm uma em específico que eu preciso de uma fórmula matemática. Essa medida antropométrica ela é denominada IMC, Índice de Massa Corporal, certo? Para ver se a pessoa está com uma obesidade, se ela está com sobrepeso, se ela está desnutrida e assim por diante. Esse IMC, sempre lembrando, ele é uma base, ele sozinho não dá para mensurar nada. Ele, comparado com outros dados, aí sim vai ter como se diagnosticar algo, ou por um nutricionista, por um médico, até um profissional de educação física, ele faz isso, só que ele não receita. Sabendo disso, você entrou lá no desenvolvimento físico. O que era o desenvolvimento físico? É a melhoria dos órgãos, dos sistemas corporais. E isso já não está ligado só ao tempo. Isso está ligado ao treinamento. Então, não é o tempo passa, meus órgãos vão melhorando assim. Não é bem assim. Eles podem ir melhorando, mas com um treinamento, com o desenvolvimento. Esse desenvolvimento é necessário, ou ele é possível fazer através de atividades físicas. O que é uma atividade física? Qualquer atividade com gasto energético, que é aquilo. Ah, o professor Diego brincou na aula lá de pegar guardar a louça que estava lá, enxugava a louça para a mãe e guardava. Isso era uma atividade física, ou varrer a casa, atividade física. Diferente de um exercício físico. O exercício físico, ele é aquilo que é controlado e aquilo que é prescrito por um educador físico, no caso, assim, como o professor Diego. Então, eu te dei lá a brincadeirinha do futebol. Aula passada, eu te dei a brincadeirinha que não deve ter sido tão agradável como o futebol. Acredito que você fez, quando chegar lá nas capacidades físicas, vamos falar dela bem rapidinho lá. E conhecer o ácido lático, se você fez certinho.
aquele exercício físico que eu passei para você. Você viu que tinha umas aptidões, ou que é a aptidão física, que é o elemento lá das capacidades físicas. Todos nós temos a aptidão física. No entanto, uns vão desenvolvê-la melhor do que outros. Dentro da aptidão física, nós temos as capacidades físicas, que eram as que a nossa apostila cita: força muscular, flexibilidade, agilidade e resistência. Você fez lá o joguinho do futebol que o professor pediu, ou deveria ter feito, em que você desenvolveu agilidade. Na aula passada eu pedi para que você fizesse um exercício com mais séries e que você pudesse ver qual era a capacidade física predominante daquele exercício físico que eu te passei. Espero que você tenha conseguido fazer e ver que, na verdade, a capacidade física predominante dele era a força muscular, principalmente a força muscular lá dos membros inferiores. Você trabalhou muito a força muscular, tanto que no final do treinamento lá que eu te passei, você deveria, ou você ficou com as pernas como se elas estivessem inchadas. Não é que você ficou forte, mas o acúmulo de ácido lático foi grande, e daí dava essa sensação que as suas pernas estavam inchadas, pesadas, certo? Para nós terminarmos essa partezinha, vou dar mais um exercício prático agora. E você vai relacionar para ver qual é a atividade predominante. Não vá na onda pensando, o professor já deu de agilidade, já deu de força muscular, então deve ser os outros dois. Pode ser os outros dois? Pode, mas pode ser repetida para você compreender o exercício, o conteúdo desse exercício prático que eu te dou. Você vai utilizar um potinho. Você fez um exercício de basquete para arremessar entender alguns conteúdos do basquetebol lá comigo já, correto? O que você vai fazer então? Você vai pegar uma bolinha de papel, uma bolinha de meia e vai fazer 4 polichinelos e fazer o lançamento. Depois você vai pular, sentar, pular, sentar, pular, sentar, 4 vezes fazendo esse movimento e lançar a bolinha. Depois, 4 polichinelos de novo. Depois, pular, sentar, pular, sentar. O sentar é sentar no chão. Você vai fazer isso com 20 bolinhas, certo? E você vai ver ao final desses lançamentos. Então você faz lá os 4 movimentos, 4 polichinelos, lança uma bolinha. Faz os pular, sentar, pular, sentar, pular, sentar, pular, sentar, lança a bolinha. 2 bolinhas. Você vai tentar fazer os 20 arremessos seguidos, um atrás do outro. E você vai ter já a capacidade predominante. Com certeza, essa é fácil de se determinar ali, ou de se visualizar qual você precisa para fazer isso. Se você tiver ela bem apurada, muito provavelmente você consegue até o final. Se você não tiver essa capacidade bem apurada, você não vai conseguir até o final. É bem simples de compreender. Por isso, faça o exercício. Claro que coloque lá a tabelinha, o potinho lá do basquete um pouco longe, para também ter graça de você arremessá-la, certo? Feito isso, você viu que a nossa atividade ficava fácil de fazer, certo? Com os exercícios que o professor passou, com mais esse que você vai fazer, que era a atividade da aula passada. Você viu que as capacidades físicas e práticas corporais, então elas estão bem alicerçadas, bem juntas, que é o que eu falei. Você faz o exercício, você consegue ver o que estava sendo falado no momento teórico lá, capacidade física, aptidão física, atividade física, exercício físico, de uma forma prática. Daí você entra, que é isso que está nos relatando, na questão das lutas brasileiras. Mas para entender as lutas brasileiras, e não só as lutas brasileiras, mas as lutas num conceito geral, nós temos que compreender primeiro esse quadradinho aqui embaixo. E é sobre ele que nós vamos falar hoje apenas, para daí entrar numa especificidade das lutas. O que são e como são, ou quais são elas. Você tem que saber diferenciar briga de luta. Briga de luta. Aqui tem um conceito
sobre o que é uma arte marcial. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Lá naqueles eventos de UFC, de boxe, você já deve ter falado ali, começou a ler um pouquinho de lutas indígenas, capoeira que entra na luta também. O que diferencia tudo isso? Vamos entender o que é uma arte marcial. Por exemplo, a arte marcial do boxe era considerada arte nobre, porque muitos praticavam essa arte. Ou temos também o Muay Thai, uma arte marcial. O Karatê, arte marcial. O Jiu-Jitsu, arte marcial. Ah, isso, quando a gente vai colocar em esportes, a gente entende que no parâmetro luta que a educação física estuda, ele existe regras e respeito ao adversário. Então eu não vou lá para bater no meu adversário, para machucar o meu adversário. Eu vou lá para aplicar a minha arte marcial, eu vou lá para aplicar a minha arte dentro de regras e com respeito ao oponente. Eu preciso saber que isso é uma luta com regras, com organização, com respeito ao oponente. Diferente de uma briga. Tudo está sendo dito aqui, ó, de uma forma meio complexa. Você vai ver, eu vou ler um pedacinho ali, mas você vai compreender. Diferente de uma briga. O que é uma briga? É me estranhar com alguém e daí vou lá e quero machucar ele. Não tem regra, eu faço o que eu quiser. Isso é uma briga. Diferente de uma luta e ainda com base em arte marcial. Eu falei que eu ia ler, ó, se você for comigo lá, a arte marcial lá no finalzinho contém uma luta, certo? Contém as regras da arte marcial. Mas nem toda luta é uma arte marcial. E daí entra num conceito. Você ser praticante de uma arte marcial. Ah, eu fiz aula de Muay Thai, professor. E você querer sair brigando com todo mundo, você não pratica arte marcial. Você está querendo brigar com todo mundo. E aí que vem o grande embate. Arte marcial é para qualidade de vida, para o esporte? É. Tem várias artes marciais para isso. No entanto, eu tenho que saber utilizá-lo. Jamais para agredir o próximo, jamais por um conceito básico, e sim por uma questão de esportivização. O que é isso? Uma questão do esporte em si, que é o que vamos ver aqui. Ele fala até esse termo difícil que eu falei aqui embaixo, certo? Compreendendo que luta é diferente de briga, você vai ver que existem várias. Algumas são brasileiras, lutas brasileiras, que é o que nos cita aqui na apostila. Mas antes de falar das lutas brasileiras, é importante a gente pegar esse quadrinho, que nos fala de um grande boxeador. E por que era arte nobre também, que é o que eu citei ali do boxe. O que você vai fazer então? Saindo da aula, leia esse pedacinho aqui que fala sobre o Cassius Clay. Daí você diz, não, professor, está escrito ali Muhammad Ali. Você vai entender. Fala sobre o Cassius Clay e o porquê de Muhammad Ali depois. Certo? Feito isso, você vai preencher esse quadradinho aqui. Ó. Lá no final da página 16, que é o que eu expliquei. Que é para elementos presentes nas lutas e artes marciais e os elementos presentes nas brigas. Você vai tentar relacionar 4 elementos que tem na arte marcial e não tem na briga. Que tem na luta e não tem na briga. Tenta fazer esse quadradinho lá e a partir da próxima aula nós vamos imergir lá no nosso conteúdo sobre as lutas. E daí vamos conhecer as lutas brasileiras, certo? Leia então lá como produção acadêmica esse texto sobre o Muhammad Ali, lá o Cassius Clay, e tenta relacionar esse quadradinho lá com a diferença entre briga e luta, que é o importante. Entendendo isso, daí a gente pode começar a falar sobre arte marcial, sobre lutas brasileiras, que é a questão lá das diferentes práticas e que nós vamos entender o desenvolvimento físico dentro dessas práticas corporais. Certo? Fique com Deus, faça a produção acadêmica. Até a próxima aula. Abraço.